Um jovem guerreiro se vê forçado a entrar em uma batalha entre os reinos do céu, terra e o inferno. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje recapitularemos o filme chamado Zong-Kui, Snow Girl and Dark Crystal, de 2015. Então preparem-se, é hora do recap. Em um passado longínquo, a Terra foi separada em 3 diferentes reinos: o céu, onde os deuses residiam, a terra, onde nós humanos surgimos, e o mundo subterrâneo, onde os demônios estão constantemente em sofrimento. O dia da reencarnação está se aproximando, o que permite aos demônios a chance de ingressarem no reino dos mortais. O general Zhang, do exército celestial, se voluntaria para proteger a cidade de Hu, onde o infame Lorde Demônio está localizado. Porém, inúmeros monstros do submundo já chegaram até a cidade e começam a atacar a todos os inocentes camponeses, matando as pessoas e levando suas almas para o mundo inferior. Os demônios carregam as almas que roubaram e as depositam dentro de uma fonte de energia maligna, que fornece a eles a habilidade de reencarnação, permitindo que deixem aquele lugar terrível. No entanto, um homem chamado Kui rouba o cristal da fonte de almas, sem que ninguém percebesse, mas seu comportamento suspeito é notado por um demônio lagarto, que remove a capa do homem, revelando que ele é um ladrão. Todos os monstros se reúnem para acabar com o maldito ladrão do cristal, forçando-o a sair em disparada para salvar sua vida. Um grande demônio persegue com sangue no olho bem de perto, e apesar de conseguir atingir um golpe no ladrão, ele escapa por muito pouco de ser pego, pois General Zhang o puxa com seu laço de energia dourado. O demônio lagarto se transmuta em uma mulher e corre para capturar os ladrões, mas os dois conseguem escapar como um meteoro para fora do submundo. O Lorde Infernal está furioso com seus seguidores por perderem algo tão valioso e decide ir até um de seus tenentes mais poderosos, chamado Snow, dizendo a ela para recuperar o cristal, custe o que custar. De volta ao reino dos humanos, a divindade dá a Kui uma poção de cura para que ele beba, alegando que pode restaurar suas feridas mais rapidamente. Ele ainda diz ao homem que eles devem se preparar para lutar contra os demônios, pois os monstros certamente chegarão com um grande exército para recuperarem o seu tesouro mais valioso. Ele dá a Kui um leque mágico e derrama o sangue do monge sobre o objeto, causando uma transformação que evoluiu o guerreiro para um demônio gigante. Kui se olha no reflexo da fonte e vê sua feição assustadora, o que o faz desabar ao chão em desespero. A divindade o avisa para nunca se transformar na frente das pessoas, pois elas certamente ficarão apavoradas e violentas depois de olharem para a aparência monstruosa de sua transmutação. Kui inicia um treinamento sob as instruções do Deus Celestial e em pouco tempo já é capaz de se transmutar por vontade própria. Sua força de combate é surreal e ainda que ele pegue a enorme espada que está embutida na sua espinha dorsal e tente fatiar o seu mestre, seus movimentos ainda são muito lentos e não conseguem acertar um único golpe. A divindade dá a ele mais um elixir, prometendo que o remédio o ajudará a se recuperar mais rápido. De volta à cidade de Hu, todas as pessoas se curvam diante da divindade e observam o ancião dar o cristal das trevas para sua fera mágica chamado Qilin. Zhang promete ao povo que eles estão muito perto de vencer essa batalha, pois agora possuem o cristal do mundo inferior em sua posse. A estratégia é que daqui 7 dias, na noite da reencarnação, as almas levadas pelos demônios serão devolvidas ao povo e seus entes queridos totalmente revividos. Ele avisa a todos para serem cautelosos com os demônios, pois eles certamente atacarão a cidade para recuperar seu tesouro. Pouco mais tarde naquele mesmo dia, diversas dançarinas chegaram aos portões da cidade e pedem para entrar, pois desejam apresentar um show especial para a população. Os homens ficam hipnotizados pelas garotas, certamente causando a fúria de suas esposas, mas parece que algo nisso não está certo. Kui vem inspecionar as carruagens e fica impressionado ao ver uma bela mulher toda vestida de branco. O guerreiro parece conhecer a garota de algum momento de seu passado, mas ela simplesmente diz que aquilo não pode ser possível e pede que a chame por Snow. Antes que a mulher vá embora, Kui segura sua mão e comenta sobre a sua aura gélida, que é exatamente como alguém que ele conhecia, mas ela se esquiva do guerreiro e vai embora.
Pessoal, Kui está se recordando dessa mulher, pois a pintura dela está pendurada em seu quarto. 3 anos atrás, enquanto estudava para ingressar na universidade, a mulher surgiu na porta de sua casa durante uma nevasca e imediatamente ele se apaixonou, o que o levou a fazer um retrato da garota. Ela volta no dia seguinte para a surpresa do rapaz e quando Kui segurou em sua mão, ele comenta como ela estava gelada, parecia sentir muito frio. Os dois se apaixonam rapidamente e iniciam um romance. A mulher quer saber se um humano pode amar um demônio, mas o homem não pensa assim, por não saber que sua amada é de fato do submundo. Aquela mesma noite ela fugiu em lágrimas depois de perceber que Kui nunca poderia aceitá-la como ela é. De volta ao vilarejo, o grupo de artistas iniciam um espetáculo de dança, reunindo todos os moradores na tenda gigante de circo, deixando-os hipnotizados pela beleza dos movimentos. No entanto, o demônio lagarto percebe que todos estão aqui, exceto Kui, e informa sua irmã imediatamente. Snow deixa uma mensagem e uma carta para o guerreiro, pedindo que eles se encontrem e conversem um pouco mais. O rapaz vai até o quarto dela e facilmente fica possuído por sua beleza, pois sentia muita saudade por todos esses anos que ela havia partido. Quando os dois se aproximam com uma ligação mais íntima, Kui percebe que haviam estalactites de gelo surgindo pelas suas costas e imediatamente paralisa a mulher ao atingir seus pontos vitais. Ele corre para o templo onde a entidade protetora Qilin está guardando o cristal e tira o item da caixa, prevendo que os demônios irão tentar roubá-lo esta noite. Assim como havia pensado, um demônio gigante entra no templo e Qilin avança com ataques brutais contra o monstro, travando uma batalha feroz. Snow também se transforma em um demônio e sai em busca do cristal pelas redondezas. Ela acaba encontrando Kui em sua forma de demônio, protegendo o templo sagrado e o ataca covardemente por trás, o arremessando através das paredes. Ela ainda lança uma imensidão de fragmentos de gelo em Kui, forçando o guerreiro a se esquivar dos ataques. A mulher continua disparando sua magia de gelo e acaba prendendo Kui na parede, o congelando por completo. Já o demônio lagarto se transforma em sua verdadeira forma e chega na frente da caixa do cristal, sem saber que ela já estava vazia. Kui lentamente começa a derreter o gelo e carrega uma quantidade colossal de energia, liberando uma onda de choque, forçando Snow a recuar. Ao mesmo tempo, Qilin atira um jato de fogo de sua boca, obrigando o demônio gigante a fugir, mas ele acaba sendo derrubado e fica preso em meio aos escombros da estrutura do templo. A criatura guardiã avança em direção ao inimigo e morde o pescoço do demônio, finalizando a criatura. Qilin é fera demais. O demônio lagarto voltou ao submundo e levou a caixa para seu mestre, mas quando ele abre o receptáculo, havia apenas um simples pedaço de pedra lá dentro. Percebendo que eles foram enganados, o Lorde Demônio entra em colapso e se transforma em sua verdadeira forma assustadora. No vilarejo, Kui entrega o cristal a seu mestre, que parabeniza a todos por terem resistido à armadilha dos demônios. O exército prende as dançarinas traidoras em pilares, obrigando-as a assumirem suas verdadeiras formas monstruosas, demônios de diversas raças diferentes. A população começa a matar os monstros e enviar suas almas para o cristal. Snow observa com ódio a distância, em meio à multidão, e se transmuta em sua forma de gelo, tentando eliminar o deus celestial para vingar a morte de seus companheiros. Mas o General Zhang usa sua habilidade do fogo para prendê-la, forçando o demônio a retornar à forma humana na frente de Kui, o que deixou o rapaz em estado de choque. Ele não acreditava que a sua amada era um demônio. O general ordena que o seu discípulo mate o demônio, porém Kui recusa e se ajoelha diante do mestre, implorando para que ele poupe a vida de sua amada. Vendo que seu aluno se comporta como um covarde defendendo o inimigo, a própria divindade desfere um golpe, mas Kui pula no caminho para proteger a garota e é ferido bem em seu peito. As coisas ficam bem piores agora, pessoal, pois o próprio Lorde Demônio chegou aos portões da cidade acompanhado de seu exército de monstros. Posicionados na grande muralha, os soldados começam a disparar uma chuva de flechas flamejantes nos inimigos, mas a estratégia não é nem um pouco eficiente. Os demônios conseguem invadir facilmente as proteções externas, derrubando os portões da frente. Qilin sai correndo do templo e tenta atacar o Lorde Demônio, mas o guardião é capturado pelo monstro e arremessado com uma força imensa nas estruturas de madeira. Deixe o seu F aqui embaixo para esse dragão guerreiro, ele merece. Os demônios continuam avançando em direção ao centro da cidade e são parados pelo General Zhang e Kui.
O mestre tenta atacar os inimigos atirando rajadas de fogo, mas não foi eficaz, pois o Lorde Demônio entra em sua verdadeira forma mais uma vez. Zhang usa sua carta na manga, apunhalando Kui bem no peito, forçando a transformação do guerreiro em sua forma demoníaca para que eles ganhassem proporções de força. O Lorde Demônio persegue Kui pelos telhados e o guerreiro corre desesperadamente tentando se esquivar dos ataques. O monstro salta em sua direção, segurando-o com seus tentáculos de cobra, mas Kui consegue arrancar uma das cabeças desses bichos e se libertar. O guerreiro foge em direção ao lago e mergulha nas profundezas, tentando ganhar vantagem ao atrair o demônio para longe da cidade. O monstro cai em sua armadilha e também entra no lago, o que dá a Kui a chance de atacá-lo por trás com um soco duplo, arremessando a fera contra as paredes de pedra. Obviamente que o Lorde ficou furioso e carregou um super soco batendo no chão, causando uma grande onda de impacto que atinge Kui em sua tentativa desesperada de fuga. Só que ao invés de acabar com a vida do guerreiro ali mesmo, o monstro o segura pela perna e tenta levá-lo para a superfície, mas Kui acorda e com sua espada arranca um braço do maldito monstro. Ele arrasta o demônio para a superfície e o arremessa em direção à cidade, arrebentando o bicho nas estruturas das embarcações. A criatura se recupera do ataque e está ainda mais em fúria. Kui se aproxima lentamente do local e permite que o demônio fuja como retribuição por não tê-lo matado quando pôde, ignorando as ordens do seu mestre. A divindade está inconformada porque Kui o desobedeceu e se rendeu ao inimigo, por isso ordena que ao menos acabe com a vida de Snow imediatamente. O guerreiro chega na prisão onde a mulher está sofrendo com ataques severos, uma magia elétrica de punição. Ele reflete por um momento e decide enfim libertá-la, cortando as correntes, prometendo ainda protegê-la de agora em diante. Quando eles chegam em uma casa para se esconderem das tropas celestiais, Kui começa a perder o controle de sua mente. Era sua transformação demoníaca se revelando. Ele começa a soltar risos apavorantes e segura Snow pelo pescoço, prendendo-a no chão, porém foi impedido pelo demônio lagarto, que retornou por ordem do Lorde. Ela dá ao guerreiro o mesmo elixir que o seu mestre havia dado a ele e explica que seu verdadeiro propósito é acalmar o espírito vingativo do homem. Ao que parece, galera, Kui morreu há muito tempo durante o exame final para se tornar um universitário. O diretor do templo acadêmico foi subornado pelas famílias de alguns alunos e decidiu então reprovar Kui e abrir uma vaga para outro jovem. Kui foi acusado covardemente de trapacear e levado para a execução, deixando seu espírito em fúria pela maldade que fizeram a ele. O guerreiro bebe o elixir para recuperar o controle de seu corpo e planeja ir ao submundo para descobrir a verdade sobre o Lorde Demônio. Os dois chegam ao mundo inferior e veem vários demônios o cercarem até o Lorde finalmente aparecer. O monstro diz que Kui não é nada mais do que um espírito vingativo que foi ressuscitado por Zhang com a missão de roubar o cristal negro dos demônios, ou seja, ele foi usado como uma mera marionete do Deus Celestial. Ele explica que o homem foi transformado em demônio pela divindade, já que ninguém além dos demônios podem entrar no reino inferior. Kui se recusa a aceitar a verdade e ataca o Lorde com sua espada, mas é repelido para trás pela imensa aura do monstro que causa uma grande explosão, revelando assim sua forma humana. Nos é revelado que o General Zhang pediu ao Lorde Demônio que atacasse sua própria cidade para que eles capturassem mais almas humanas. Com isso, a população ficou totalmente em pânico e clementes pelo Deus Celestial, aceitando o general como um salvador sem questioná-lo, pois na verdade Zhang quer o cristal negro apenas para ele, para que possa sugar as almas de todos os demônios e humanos na noite da reencarnação, dando-lhe um grande poder que ultrapassa qualquer deus. O Lorde Demônio acredita que apenas Kui pode salvar os reinos e restaurá-los à ordem, pois o guerreiro foi criado usando o próprio poder da divindade. Então o Lorde extrai toda a sua energia vital e fornece ao guerreiro, para que ele possa salvar todos os demônios da extinção. No dia seguinte, Kui viaja até a cidade e tenta alertar as pessoas sobre a traição do Deus Celestial, que planeja usá-los como sacrifícios por sua própria ambição e poder. No entanto, é claro que ninguém acredita em suas palavras, especialmente depois que ele defendeu o demônio Snow e deixou a garota fugir. Não demorou para que a divindade surgisse entre a população, todos se curvaram temendo o Deus Celestial, mas Kui não teme aquele traidor. Com raiva, ele continuou culpando o general por seus
seus atos malignos. Zhang usa uma magia e tenta forçar o homem a se transformar em demônio, auxiliado pela população que batem repetidas vezes com as ferramentas em Cui, acreditando que ele é o verdadeiro vilão. A injustiça do povo faz com que Cui perca o controle e entre em sua forma demoníaca de uma vez por todas. Os soldados começam a atirar flechas no guerreiro, causando diversas perfurações, pois ele está cercado por pessoas. Snow chega a tempo e invoca um tornado de gelo que camufla sua fuga, levando seu amado para longe do perigo. Afastado dali, Cui está furioso por ter sido chamado de vilão e grita de raiva, elevando ondas colossais do lago. Ele foge inconformado da cidade e se recusa a encarar a cruel realidade. Snow o persegue e dá um abraço para acalmá-lo. Ela diz ao guerreiro para não se sentir envergonhado. Ele fez tudo o que podia e de maneira correta, mas Cui não acredita que isso importe, pois todos eles serão mortos pelo cristal no dia da reencarnação muito em breve. Os dois se abraçam e Cui finalmente apaga. Suas energias haviam se esgotado. Passado um tempo, o guerreiro acorda e descobre que Snow já havia partido, provavelmente para impedir o Deus Celestial de destruir todos os reinos. Zhang está liberando o poder do cristal sobre a cidade e as almas das pessoas são sugadas uma a uma para os céus, parecendo as Red Orbs em God of War. No entanto, seu ritual é interrompido por Snow, que chega para derrotar o Deus Celestial e interromper sua loucura. Ela zomba da divindade por ser um falso deus e começa a atacá-lo com seus poderes de gelo, mas Zhang contra-ataca e afasta os espinhos com suas ondas de fogo. Snow se transforma em um demônio e avança em direção a Zhang, tentando ultrapassar aquele turbilhão de energia lançado pelo general. Ela consegue alcançar o cristal e o arremessa para o alto usando sua espada de gelo, na tentativa de apanhá-lo no ar, mas acaba selada em um prisma energizado de Zhang. Ele conjura raios do céu e os direciona para o demônio, atingindo-a com um poder supremo, deixando Snow paralisada no ar. Cui quebra os portões e corre para dentro do templo, observando que uma batalha brutal já havia começado ali. Ele pula no telhado e vê que Zhang prendeu sua amada em uma técnica de selamento, o que o faz ser consumido pela raiva. Cui agarra o general pelas pernas e o arrebenta de tanta porrada, complementando um chute violento. Sem dar fôlego ao inimigo, ele avança com socos rápidos e poderosos, enquanto o general é obrigado a se esquivar no ar. Zhang se recupera no combate e ataca Cui com uma velocidade incrível, não abrindo espaço para receber um único golpe, mas o guerreiro logo mapeia seus movimentos e desfere um turbilhão de socos, forçando o inimigo a entrar em seu escudo de proteção. Cui tira sua espada das costas e atinge o deus com uma força imensa, cortando a barreira e partindo o maldito traidor ao meio com um segundo golpe. A divindade estava morta e explode, liberando uma onda de energia, permitindo que Snow seja libertada de seu selamento. A mulher começa a cair já quase sem vida. Cui corre para pegá-la, mas seus ferimentos são muito graves. Snow diz ao guerreiro que ela sempre o amará e acaba por morrer em seus braços. Cui grita desesperado depois de tanta luta, ainda viu sua amada partir. Todas as almas começam a retornar para as pessoas e assim elas finalmente percebem quem é o verdadeiro guerreiro de honra. Mas Cui decide ir embora, com um sentimento de profunda tristeza, não importava o quanto fosse elogiado. Ele devolve o cristal ao seu devido lugar no submundo e restaura o equilíbrio entre os reinos. O Lorde de todas as divindades oferece a ele um lugar no céu, mas Cui se recusa em silêncio, percebendo que os deuses não são nada, além de malditos hipócritas e sedentos por poder. Ele salta para o submundo e se transforma em sua verdadeira forma, finalmente abraçando sua identidade como um poderoso guerreiro demônio. E assim se encerra a jornada de Cui. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!